Olá meninos, tudo bom? Vamos hoje trabalhar a segunda parte do nosso assunto, os Estados Unidos no século XIX. Vocês lembram que na última aula eu expliquei para vocês como os Estados Unidos conquistou territórios, atacando índios, atacando mexicanos, em guerras, comprando também vários territórios de países europeus. E essa expansão para o oeste, como eu falei para vocês, o faroeste, discutimos realmente como foi essa expansão territorial e iniciei também explicando para vocês que no mesmo século XIX os Estados Unidos vão enfrentar uma violenta guerra civil, uma guerra interna, onde os estados do sul vão querer separar os estados do norte, na chamada Guerra de Secessão. Hoje a gente vai realmente aprofundar mais sobre esta guerra para encerrarmos o assunto, tá bom? Então vamos lá. Bem, o que nós já sabemos? Nós sabemos que a Guerra de Secessão foi essa guerra civil e separatista, onde os estados do sul, sentindo-se prejudicados pelo governo de Abraham Lincoln, eles vão querer separar os Estados Unidos e criar seu próprio país, chamado os Confederados, ok? Então o que nós temos que lembrar dessa guerra? A palavra secessão significa separação. E quando Abraham Lincoln ele é eleito, e ele sendo nortista, republicano, onde ele defendia uma bandeira abolicionista, onde ele queria aumentar os impostos sobre os produtos estrangeiros, essas medidas prejudicavam demais os agricultores do sul. Lembrando que o sul dos Estados Unidos era voltado para a agricultura. Essas fazendas elas eram baseadas no trabalho escravo, tá? E eles faziam realmente comércio com a Inglaterra, eles exportavam para a Inglaterra, tá certo? E algumas medidas de Abraham Lincoln acabou prejudicando e muito esses estados do sul, tá certo? Por isso que eles acabam realmente iniciando a Guerra de Secessão, querendo se separar dos Estados Unidos e criar os Confederados, que era o país que eles queriam criar. E a situação agravou mais ainda quando no ano de 1863, já estavam com 2 anos de guerra, o presidente Abraham Lincoln, ele assina uma lei chamada 13ª Emenda, que é a mesma, vamos dizer assim, aqui no Brasil nós tivemos a Lei Áurea, que foi assinada pela Princesa Isabel, que acabou com a escravidão no Brasil oficialmente. E lá nos Estados Unidos, a Lei Áurea deles é justamente uma lei chamada 13ª Emenda, que acaba com a escravidão nos Estados Unidos. Obviamente, ele assinando essa lei, irritou mais ainda os estados do sul, que dependiam do trabalho de escravo, e por causa dessa lei, tinha que libertar seus escravos e, obviamente, ficariam no prejuízo. Então, a assinatura da 13ª Emenda, dentro da guerra, tornou a situação realmente muito mais instável, muito mais agressiva. Mas, meninos, depois de praticamente 5 anos de guerra e cerca de 1 milhão de mortos, os números não são exatos, o norte vence. O norte vence porque, não sei se vocês lembram, o norte tinha indústria. E, logicamente, eles vão pegar toda essa indústria e vão direcionar para alimentar o exército deles, Realmente a guerra foi complicada, as batalhas eram sangrentas, mas no final das contas o norte venceu e a separação não aconteceu. E aconteceu, entre aspas, até um ponto positivo dessa guerra para os Estados Unidos. Depois dessa guerra, depois de milhares de mortos, depois realmente do desgaste dessa guerra, tanto econômico, financeiro como humano, que muitas pessoas morreram, o norte e o sul perceberam uma coisa que era óbvio, que eles não deveriam separar. Eles unidos, eles seriam muito mais fortes. Até porque o sul era agrícola. O sul tinha matéria-prima, poderia fornecer para o norte, que era indústria. Então, se eles se unissem economicamente, os Estados Unidos iriam crescer muito mais. E foi o que aconteceu depois dessa guerra. Agora, tem um detalhe. Os agricultores, os homens do sul, principalmente os homens brancos, eles não engoliram muito bem essa 13ª Emenda. Eles tiveram que aceitar, até porque foi uma lei assinada pelo presidente, eles tiveram que aceitar e libertar os seus escravos. Mas com o final da guerra surgiram algumas organizações, vamos dizer assim, organizações racistas, inúmeras nos estados do sul. A que ganhou mais força, até hoje infelizmente existe, é uma organização chamada Ku Klux Klan, ou KKK. No próximo slide tem uma foto deles, eu vou já falar mais sobre eles. E junto com organizações racistas de pessoas brancas que não aceitavam que os negros tivessem os mesmos direitos que os brancos, os estados do sul, eles acabaram assinando um conjunto de leis que ficaram conhecidos como os Códigos Negros, onde esses códigos negros diziam que os negros não poderiam ter acesso à escola, não poderiam ter acesso a hospitais, não poderiam votar, entenderam? Ou seja, esses códigos negros eram leis que negavam para a população negra, ex-escrava, direitos básicos de ser humano. Essas leis eram tão absurdas, mas tão absurdas, que o presidente acabou derrubando essas leis.
que essas leis não poderiam existir, já que elas desrespeitavam a própria Constituição americana. Aí o que foi que os estados fizeram? Os estados do Sul. Eles pegaram essas leis e transformaram elas em um outro conjunto de leis, que ficaram conhecidas como leis Jim Crow. E qual foi a novidade? Os negros terão escolas, terão hospitais, terão ônibus, terão bairros, mas tudo separado. As leis de Jim Crow, meninos, separaram brancos de negros, inclusive nos ônibus, onde os brancos e os negros não poderiam se misturar, nas lavanderias, nos hospitais, nas escolas, tá? Quem gostou daquela série, até um seriado de comédia chamado Todo Mundo Odeia o Chris, mostra um pouquinho isso aí, mostra um pouco, tem muitos filmes também sobre isso, filmes fortes até, né, meninos? Mas infelizmente nos estados do Sul, com essas leis de Jim Crow, vai ter uma separação, uma segregação entre brancos e negros, ok? Então isso aí acabou sendo uma herança da escravidão nos Estados Unidos, ok? E essa imagem aí mostra representantes da Ku Klux Klan. Eles gostam de usar como símbolo uma cruz pegando fogo, tá? Eles têm como lema a frase Deus é branco. Eles acreditam que é contra a vontade de Deus que as pessoas negras tivessem os mesmos direitos, a mesma igualdade que os homens brancos. Não é? Logicamente é uma organização altamente racista, já foi muito violenta, muitas pessoas negras perderam suas vidas, foram mortos, foram enforcados, mulheres negras estupradas, realmente por representantes da clã. Não é? Infelizmente é uma organização que ainda hoje tem pessoas que dizem que faz parte dela, né? Mas ela foi criada no final do século XIX nos estados do sul dos Estados Unidos, ok? Então aqui encerramos. Vocês viram realmente o final da guerra, vocês viram os códigos negros, as leis de Jim Crow e essa organização terrível chamada Ku Klux Klan, tá bom? Então aqui, meninos, encerramos o assunto Estados Unidos no século XIX. Só lembrando que depois da guerra de secessão, o Sul e o Norte se aproximam economicamente, tá certo? Depois dessa guerra terrível para a história americana, de fato os estados se unem e os Estados Unidos vão crescer, vão se fortalecer. E quando chega no século XX, depois de um assunto chamado Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se consolidam como maior potência do mundo. Isso já lá para meados de 1918, um pouquinho mais na frente. Na verdade, assunto que vocês veem no nono ano. Ok, meninos? Então encerramos aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu, um abraço.